Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer imensamente a presença de todos, os professores, alunos e, sobretudo, ao professor Ricardo Prime, que gentilmente aceitou o nosso convite de estar aqui conosco hoje para falar um pouquinho sobre o ENAD. Então, vou apresentar a todos o professor Ricardo Prime. Ele é psicólogo pela PUC Campinas, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, com parte desenvolvida na Yale University, nos Estados Unidos, sob orientação de Robert Steinberg, coordenador do Laboratório de Avaliação Psicológica Educacional. As pesquisas que coordenam recebem financiamento do CNPq, Produtividade em Pesquisa, FAPESP, CAPES e Instituto Ayrton Senna. É professor associado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de São Francisco, mestrado e doutorado em Avaliação Psicológica. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica e membro da Comissão Constitutiva de Avaliação Psicológica e do Conselho Federal de Psicologia. É membro da Comissão da Área de Psicologia do MEC-INEP e da CAPES. É membro do Comitê Diretivo do EduLab 21, Centro de Conhecimento do IAS. Em 2009, foi professor visitante da University of Toledo, Ohio, nos Estados Unidos, com bolsa CAPES. Leciona disciplinas de avaliação psicológica, estatística, psicometria, teoria da resposta ao item e modelagem com equações estruturais e desenvolvendo trabalhos de pesquisa em avaliação da inteligência e avaliação da personalidade. Tem mais de 120 trabalhos publicados entre artigos, capítulos e livros e formou mais de 17 alunos, entre mestres, doutores e pós-doutores. Então, professor Ricardo Prime. Bom, então, boa tarde. Queria agradecer bastante o convite de estar aqui para falar para vocês. Como vocês sabem, eu me formei aqui na PUC, não fui nesse lugar, fui lá no campus da PUC Central, acho que vocês não conhecem, ou não sei se já foram, se existe ainda. Eu fiz mestrado também aqui na PUC, então, para mim, eu fico bastante feliz de voltar aqui e falar, encontrar colegas e falar para vocês, tá certo? Próxima vez, acho que vou fazer uma versão resumida do currículo, fica muito grande, fica falando um monte de coisa. Assim. Bom, então, me fizeram um pedido para falar um pouco sobre o ENAD. Então, eu trouxe algumas informações ou várias ideias sobre o ENAD. Eu participo da comissão diária, né, da comissão diária que é parte da construção do ENAD. Então, de certa forma, estou trazendo um pouco essa informação como também membro da comissão, mas tenho também um trabalho de pesquisa com os dados do ENAD por muito tempo. Então, tenho também os dados mais de pesquisa, mostrando o que a gente aprende a partir do ENAD. A apresentação eu dividi em uma primeira parte explicando um pouco o que é o ENAD, exemplificando para vocês verem, entenderem um pouco o que é. Eu estou assim, quase ninguém viu assim os itens, ou viu, se viu pouco, então eu vou explicar um pouco e dar exemplos de como ele é, né? Partindo de sinais, que é o Sistema Geral de Avaliação, depois o ENAD de Psicologia, e aí, por último, os resultados, alguns resultados. O que a gente aprendeu com esses três, já tiveram 3 edições do ENAD de Psicologia. Então, que informação a gente tem aí, um pouco mais de dados a partir do ENAD de Psicologia, né? Bom, falando um pouco de... deixa eu só arrumar aqui. Se tiver algum erro de português nas transparências, a culpa é da Tatiana, né? Que ela que ia fazer a revisão, mas porque não atualizou o Keynote, então não conseguiu, né? Ela não é nerd como eu, que está tudo atualizado, quer dizer, nem estava, mas... então, a responsabilidade toda dela. Tá? O primeiro, sinais. O que é os sinais? Alguém já ouviu falar sinais? Não. Já ouviu falar do que é os sinais? Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, um grande sistema criado em 2004 para avaliar a educação superior, com 3 coisas principais. Eles avaliam a instituição, o curso dentro da instituição e o aluno, né, que é o ENAD, certo? Então, o ENAD é uma parte desse sistema para avaliar o ensino superior. O curso, por exemplo, no nosso caso, psicologia, cada curso é um curso. Então, mesmo curso diurno é um curso noturno é outro, né? Tem uma unidade específica, então, aquele grupo de alunos é um curso, né? Bom,
Só a gente refletir um pouco sobre essa coisa. Então, cada instituição, então ela é organizada dessa maneira multinível, né? Você tem os alunos dentro de turmas, os estudantes, né, dentro das turmas, os professores, isso forma o curso, que a gente chama de curso. A gente pode entender que o curso é o quê, né? É um espaço físico e um espaço cultural, intelectual, em que você tem aquele conjunto de pessoas propondo um conjunto de atividades, e aquele grupo que está lá está sobre essa intervenção, vamos chamar assim, né, desse conjunto de atividades, está lá estudando. A intervenção envolve os colegas, a relação com os colegas, as pessoas que estão ali, e tudo isso forma um curso, e que com o objetivo de fazer com que o aluno progrida na sua formação profissional. Isso também está dentro de uma instituição, que está dentro de um contexto, né, de um lugar, que também tem isso tudo tem influência, né, nessa turma, nessas pessoas aqui. E aí você tem, então, uma entrada, que seria então um conjunto de alunos com as suas características, todo o processo de formação ao longo dos anos, e o produto final, que é o conhecimento, a competência adquirida dos alunos quando estão ao final. Então, o ENAD tenta fazer... Eu coloquei aqui a avaliação institucional. O que ela tenta fazer? Tenta avaliar a instituição e elementos do processo aqui de formação geral da instituição. Depois, a avaliação do curso, né, um outro instrumento que vai ver o perfil dos professores, vai ver o perfil do coordenador, também elementos do processo e da instituição. Então, mas de cada curso, né, a anterior via da instituição como um todo. Isso aqui vai ver informações de cada curso. E, por último, o ENAD, né, que olha o desempenho do aluno, né, vai olhar o estudante e vai ver, especialmente no final do curso, que competências adquiriu, não é? Esse é o importante. O ENAD, por muito tempo, avaliava ingressantes. Não sei se vocês sabem, lembram disso ou não sabem? Acho que até 2009, a prova os ingressantes faziam e os concluintes faziam. Alguém já fez o ENAD como ingressante aqui? Alguém fez? Não. 2011, né? Mas eu acho que o de psicologia foi 2009. Então, 2012, desculpa. De psicologia foi 2012, mas 2009 ainda tinha avaliação de ingressante, né? Avaliava ingressante e concluinte. Então, a ideia era justamente ter uma amostra da entrada, uma amostra da saída, e saber o que está acontecendo, a diferença entre esses dois grupos, para ver o que estava ocorrendo dentro do curso, né? Qual que é o objetivo, então, do ENAD? Aqui está a definição do que ele... né? O examinamento do desempenho dos estudantes. O sistema tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, as habilidades e competências para atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, bem como as outras áreas de conhecimento. Então, avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos das diretrizes curriculares. Pensando um pouco aqui, para que serve... Obrigado. Para que serve a avaliação? O ENAD é uma prova de avaliação em larga escala, que a gente chama, né? Então, uma avaliação educacional em larga escala. O que é isso? Uma avaliação educacional que é feita por amostras nacionais, todas as pessoas ou do país ou do estado, né? Existem várias avaliações nacionais, por exemplo, SAEB, da educação básica, que avalia português e matemática, o ENEM, que vocês conhecem, né, que avalia as competências ao final do ensino médio, o ENAD, PISA é uma avaliação internacional que faz a avaliação dos adolescentes acho que não é bem é de 15 anos, pega as pessoas de 15 anos de um país, né, e avalia um conjunto de competências para viver na sociedade moderna, e faz isso em vários países e compara. Para que serve tudo isso, né? Para que servem essas avaliações, em primeiro lugar, né? É um conceito de accountability, né, de prestação de contas. Por quê? Pensa bem, a gente tem um conjunto de universidades que tomam para si a responsabilidade de fazer uma formação profissional, de oferecer uma formação profissional e gerar os profissionais para o futuro no país, né? Então, de algum jeito, a gente tem que acompanhar isso e ver o que está ocorrendo. Essa formação está adequada, não está adequada, que caminho está tomando, quais as limitações, quais não são, para melhorar. Então, e se uma instituição assume para si essa responsabilidade, né, ela tem que ser responsabilizada pelo cumprimento ou não dentro daqueles elementos que é de sua responsabilidade, né, se ela está fazendo isso ou não, promovendo isso ou não. Então, a avaliação, essas avaliações em larga escala servem para isso, né, servem para saber o que está acontecendo
e, de alguma forma, regular esse sistema e ajudar a melhorar esse sistema, e com o objetivo final de melhorar a educação do país. Então, é uma coisa bem filosófica, assim, pensando assim, no seu domingo, que você vai ficar 4 horas fazendo essa prova, né, que você podia estar num churrasco e tal, você tem que imaginar, não, eu estou aqui porque eu quero ajudar o Brasil, né, eu sou melhor que todo mundo, todos os políticos, eu vou aqui porque eu quero melhorar. Assim, teoricamente, a motivação deveria ser essa, porque o ENAD em si ele está querendo avaliar o curso, o seu curso, evidentemente, mas também ter um dado de todos os cursos do país e avaliar a formação em psicologia. E lógico, você está sendo avaliado naquele momento, você recebe depois relatório do seu desempenho e tudo mais, comparado com os outros, mas o foco não é isto, ou seja, não é as decisões do que o governo toma, enfim, que o MEC, né, que o Ministério da Educação toma a partir do ENAD, não tem a ver com você, né, tem a ver com o curso, né, para eventualmente melhorar o curso para outros alunos que virão depois. Então, é uma coisa cívica, assim, você tem que ser muito evoluído, né, você tem que ser bastante evoluído para estar bastante motivado naquele dia da prova. Brincadeira, estou enchendo vocês, mas quer dizer, tem uma coisa estranha também, que se você faz a prova, você tem que fazer a prova, mas quem está sendo avaliado é o curso, né? O curso é que será avaliado naquilo. Então, eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é isso, né? Que é pensar nesse processo todo, participar e pensar nesse processo todo, que isso, em tese, é para melhorar toda a educação. E segundo, também para, de alguma forma, informar a sua própria instituição, né, do que está acontecendo e para que ela também melhore, né? Então, a gente pensando que todo mundo tem boa intenção, que vai usar essa informação de maneira adequada para melhorar o ensino. A maioria, é lógico, que faz isso, embora assim, sempre tem distorções, mas a maioria, aqui, é lógico, a PUC, a minha instituição, sempre tem esse interesse de pegar essa informação, obter o melhor dado daí para tentar melhorar a sua formação, né? O ENAD de Psicologia, então vamos lá. Como é que ele é feito? Então, eu coloquei uma construção coletiva, assim, como é que o ENAD é feito? Primeiro, você tem as diretrizes de psicologia. As diretrizes definem qual é o perfil do aluno que as universidades devem formar, quais competências, habilidades e conteúdos curriculares que elas devem abordar e formar, né? Aí, o INEP, então, que o INEP é um órgão ligado ao governo, ligado ao MEC, né? Uma grande agência que produz o Enem, por exemplo, né? Vai lá e implementa essa prova e faz essa prova. Então, primeiro, cada área é montada uma comissão de área que pega professores de vários lugares do país, de diferentes instituições e tal, são 8 professores. Então, é dessa comissão que eu faço parte, o Virgílio também faz parte, o Antônio Virgílio, acho que vocês devem conhecer. Então, ela geralmente é indicada pelo INEP, mas houve várias instituições, FEMPB, todas as associações de psicologia, houve, aí conforma uma comissão, e essa comissão trabalha, então, preparando as diretrizes da prova. O que a gente faz na comissão? Você olha as diretrizes da psicologia e cria uma matriz que especifica como vai ser a prova. Faz uma encomenda, né? Uma encomenda de questões, de competências, o que tem que ser avaliado. Essa encomenda contém todas as especificações desses elementos aqui, né? Por questão. Então, nós precisamos de várias questões para cada coisa específica daqui, e cria essa encomenda. O INEP, então, passou a criar os itens da prova também. Então, ele tem uma coisa que chama Banco Nacional de Itens. Então, o INEP contrata professores, ele faz uma concorrência pública de professores, todos os professores podem concorrer. Eu tenho vários professores aqui que concorreram a isso, né, para serem elaboradores de itens do INEP. Então, são professores do Brasil todo que vão lá, concorrem, são selecionados. E aí, esse grupo de professores recebe essa encomenda e produz os itens, né? Produz as questões. Aí a comissão vai lá de novo, analisa todos esses itens, revisa os itens, vê se estão adequados ou não, faz revisões e tal, e homologa esse conjunto de itens no banco do ENAD. Aí cria-se um banco e, a partir daí, a prova é formada a partir desse banco. Então, nós temos um Banco Nacional de Item e tal. Tem todo um processo de segurança que é interessante, você não pode entrar com nada dentro desse lugar, é tudo fechado, sem celular, você não pode entrar com pendrive, com nada. É todo um negócio, parece coisa de filme de polícia, de CIA, né? Porque tem toda uma questão de segurança em cima desses itens, certo? Desse banco, desse lugar. Tem uma coisa que chama sala segura, que enfim,
Para quem tem fobia ou pânico em lugar fechado, não serve para trabalhar aí, porque você fica trancado num lugar esquisito, né? Com ar-condicionado, sem luz, sem nada, trabalhando, olhando fazendo revisão de itens. Bom, aí existe uma agência de avaliação que vai aplicar a prova, que pega essa prova, leva para os lugares e vai, traz a prova até você, vai lá, aplica, explica e faz a aplicação e os relatórios, né, da prova. Diretrizes para a prova. Eu coloquei lá no início um link para as diretrizes da prova que estão públicas, né? E eu sei que isso aqui é super chato de ler, né? Um monte de letrinha e tal, mas também é mais chato ainda duvido que você vai entrar naquele link e ler. Então, não sei se a gente lê aqui ou não mas eu vou deixar só um tempinho para vocês darem uma olhada. Ó, isso aqui é o perfil esperado dos estudantes, né? O perfil do egresso esperado por esperado que os cursos formem, né? O que eu posso fazer também, bom, eu deixo os slides e depois vocês com certeza vão ler, né? Vão ler um item por item, né? Eu vou só chamar a atenção de alguns aspectos, né? Então, enfim, uma coisa importante que a gente tem que ser formado nos processos psicológicos dos múltiplos referenciais teóricos e epistemológicos. A psicologia é uma ciência muito nova, muitas coisas não há uma resposta ainda, há diferentes visões contraditórias a respeito do mesmo fenômeno, então uma boa formação é justamente a pessoa ter uma formação atualizada, quais são as explicações divergentes e entender as tensões que existem na área, né? E compreender, enfim, ter esse conhecimento. Tem uma questão também de atuação inter e multiprofissional, enfim, tem uma série de... Aqui esse é o perfil. As competências e habilidades, então tem uma lista de coisas que é esperado que o curso prepare o aluno, então avaliar, sistematizar, decidir condutas profissionais com base em evidência científica, planejar investigações científicas, analisar necessidades de natureza psicológica, elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com os referenciais teóricos, características da população-alvo, enfim, uma série de coisas. Aí, diagnosticar, planejar, intervir processos educativos em diferentes contextos, processos de gestão em diferentes contextos, processos de promoção de saúde, e assim vai. Realizar psicodiagnóstico, psicoterapia e outras estratégias clínicas, manejar grupos, coordenar grupos em diferentes contextos, avaliar resultados e impactos de intervenções psicológicas. Então, são várias competências. São coisas bastante gerais, são difíceis. Muitas coisas aqui, lógico, são difíceis de medir numa prova, certo? Coisas que você deveria... Para você avaliar mesmo, você teria que ver a atuação profissional, né, das pessoas que estão se formando. Então, aí a gente pode pensar, já existe uma limitação da prova. A prova vai avaliar um conjunto mais de conhecimentos que você tem, ou um conjunto de competências e conhecimentos que você adquiriu no curso. Mas, por exemplo... realizar psicoterapia é mais difícil, né? Como é que a gente vai avaliar isso? O máximo que existe sempre no ENAD vai existir uma questão dissertativa que tem um caso e você tem que, então, fazer uma elaboração daquele caso, escolher um referencial teórico e escrever o que você iria fazer. Então, é mais ou menos o conhecimento do que você deveria fazer. Isso é possível avaliar. E aqui o terceiro elemento, que são o que a gente... O nome bonito, né, são os conteúdos curriculares, mas o nome bonito é os objetos de conhecimento, né, sobre os quais, então, se elabora. Então, fundamentos epistemológicos históricos, né, métodos e técnicas de análise de dados e investigação científica, que aqui entra avaliação, instrumentos, a lógica da ciência, o procedimento científico. Os fenômenos psicológicos, aqui é a principal parte básica, né, que é a medida, então, todos, emoção, motivação, inteligência, desenvolvimento humano, personalidade, processos psicopatológicos, indivíduo, sociedade e cultura, processos grupais e organizacionais, aprendizagem, psicofarmacologia e comportamento, bases biológicas de evidência e comportamento, neurociência das emoções e cognição e comportamento. Então, é muita coisa, né? Isso aqui resume assim, as principais áreas da psicologia. E, por último, uma parte mais prática, de atuação. Então, intervenções em processos educacionais, organizacionais de gestão de pessoas, em processos de saúde, promoção de saúde, avaliação psicológica, intervenções em grupos, psicoterapias. E, por último, permeando tudo, princípios éticos, né? Então, isso é a base, vamos dizer assim,
curricular que precisa ser avaliado ali, né? Um detalhe, as diretrizes do curso falam de um núcleo comum, todos os cursos deveriam abordar, e depois o curso poderia se especializar em eixos específicos, certo? O ENAD, ele se baseia, né, a prova vai tentar refletir, operacionalizar o núcleo comum, conhecimento comum só, ou seja, aquilo que todos os cursos deveriam ver, certo? Então não tem coisas muito especializadas ali, é mais global. Mas vocês veem que já é muita coisa, certo? Você cruzando, então pensa bem, você cruza isto, conteúdo com competência com perfil, e aí você tem que avaliar tudo isso. Como é que se faz? É bastante complicado. Como é que é a prova? Né? Como é que é a prova prova do ENAD? Então você tem uma parte de formação geral. Isso aqui não é de psicologia, é conhecimento geral. São conhecimentos gerais mesmo, sobre leitura, sobre informações atuais, né? 8 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas de formação geral. 10 questões. E depois uma parte específica, aí sim, de psicologia, que a gente chama de componente específico. 27 questões de múltipla escolha e 3 questões dissertativas. Uma coisa importante, as questões dissertativas sempre são assim. Uma é um caso para você fazer alguma proposta de intervenção, uma situação para você fazer uma proposta de pesquisa e 2 exemplos de atuação mais coletiva, por exemplo, em área de saúde, educacional, organizacional, que você também prepara uma intervenção e diz. Você tem que simplesmente escrever algo coerente, escolher uma abordagem teórica e ser coerente na sua escolha, né? Escolher uma metodologia X, não precisa ser quantitativa, aquilo que você sente à vontade ou sabe, você escolhe, escreve, e se você fizer algo razoável, você tem uma nota mínima, né? Uma nota média, ou enfim, né? Vocês vão ver como é surpreendente que muitos alunos deixam em branco, muitos, né? As questões. A gente não sabe, os que deixam em branco, 0, né? Então, a gente, no final, tem 0 nisso, mas a gente não sabe se ele não quis fazer ou fez e tirou 0. Alguns fazem e tiram 0, mas um monte deixa em branco e ganha 0 por isso, né? No final, tem um questionário de impressão sobre a prova e um questionário socioeconômico que eu acho que você responde antes de fazer a prova, né? Antes você responde. No passado tinha 100 questões, não sei se alguém já fez, não? Não sei se... Acho que não, né? Acho que nem saiu ainda. Eu também não estou sabendo direito do timing, mas alguém fez esse questionário já? Não. Socioeconômico respondeu? Acho que fizeram do Enem, não é? Do Enem fizeram? Sim, também. Então, tinha 100 questões, mas acho que agora 50, não são muitas questões. Assim. Bom, o aluno recebe o seu resultado individual, então um boletim assim, é uma coisa bem interessante para quem conhece a avaliação, é o resultado padronizado, então é a sua nota comparada com os alunos do país inteiro, então você sabe, né, aí te dá as notas do país, e tudo bonitinho, tem um relatório, uma folha com muita informação, quais questões você acertou, quais você errou, então dá um relatório interessante, né, do desempenho. Mas o curso recebe um relatório bastante detalhado do desempenho dos seus alunos. Então, cada questão, quanto que acertou, qual é... enfim, um cálculo que é feito é a média de desempenho dos alunos daquele curso. Tá? Então, eles vão pegar, por exemplo, o curso do diurno aqui, fazer a média de desempenho desses alunos. O curso noturno também, a média de desempenho dos alunos, né? E esta nota é que vai virar o conceito do curso, né? Se ela estiver acima da média do país, então vai ser 4 ou 5, né? Se estiver na média, próxima da média, é 3, abaixo da média, 2 ou 1. Então, o curso recebe um conceito, e esse conceito é baseado na média de desempenho dos alunos daquele curso, certo? Aí tem uma outra avaliação interessante, que é a chamada IDD, né? Eu vou mostrar mais para frente, né, que o desempenho, vocês podem concordar comigo assim, que esse desempenho é complexo, certo? São vários fatores que intervêm nisso. É o curso, é a motivação do aluno, né? É os recursos que os alunos têm, os recursos dependem do nível socioeconômico, depende se os alunos trabalham, tem uma série de fatores que vai interferir nesse desempenho, certo? Quanto você consegue estudar, quanto que você... Enfim. Então, o que acontece... E a gente sabe que, no país, existe uma grande heterogeneidade, né, dos perfis dos alunos, correto? Então, pensa, as universidades públicas têm um tipo de alunos, as universidades privadas outro, e entre as universidades privadas você tem uma gama muito variável de tipos de alunos, certo? Nós vamos falar isso um pouco mais para o fim.
uma coisa que se colocou é que é muito difícil comparar o desempenho, né, de alunos com essa heterogeneidade toda de diferentes cursos. E essa heterogeneidade interfere na informação do curso. Então, eles criaram uma coisa que chama IDD, Indicador de Diferença de Desempenho. O que se faz? Se avalia o perfil de um determinado do aluno que está na universidade, e se avaliava isso com o ENAD no ingressante, mas agora se usa a nota do Enem. E aí, tenta fazer um controle desse perfil e compara qual seria o resultado esperado deste aluno com esse perfil. E aí, compara o resultado que o aluno teve em relação a esse perfil esperado. Se está acima, se está abaixo e tal. E aí é uma espécie de medida de quando aquele aluno X, quanto que seria o valor esperado, se o resultado está acima, está abaixo. Então, esse é o mais interessante. Eu expliquei de maneira bem geral. No final, eu vou voltar nisso, né, trazendo para vocês uma comparação de desempenho dos resultados do ENAD, de alunos de universidades públicas e privadas, né? Vocês acham que há uma diferença? Né? Vamos ver. Daí eu vou explicar um pouco melhor essas comparações. Então, o IDD é uma coisa super importante. Isso tudo aqui são informações para o curso. Então, a nota do aluno é você só que conhece, né? Ninguém mais, entendeu? A universidade não tem acesso, quer dizer, acho que a nota individual não, ela tem só acesso ao relatório. Então, é você que sabe a sua nota, né? E essa nota fica em sigilo, lógico, no INEP. Né? Como é que são os itens do ENAD? Então, você tem vários tipos de itens de múltipla escolha. Complementação simples, resposta única, interpretação, resposta múltipla, asserção e razão. Eu vou mostrar alguns resultados, e aí vão ter os itens, eu vou explicar. Isso aqui é um item de resposta única, complementação simples, interpretação, e vocês vão ver que tipo de item são. Bom, eu tinha um exemplo de matriz, mas eu ia ter que precisava desligar a coisa, não vai dar certo aqui. Mas depois eu deixo também disponível isso, que estava no... Vocês verem como que a prova é especificada, né? Como é que aquelas coisas lá que eu falei, de competência, não sei o quê, como é que isso transforma, você cria tudo aquilo e especifica um item, por exemplo, tem que ser um item que vai tentar medir essa competência, esse conteúdo, enfim, basicamente essa habilidade, essa competência, esse conteúdo. Então, tem que ter um item desse tipo. E aí você tem, para cada um dos 28 itens, dos 30 itens da prova, você especifica isso, que é a tal da encomenda. E a gente tem essa matriz publicada num evento da prova de 2006, que é disponível, então vocês podem ver mais ou menos o que é. Mas vamos lá. Resultados. Então, na parte mais metade para frente, mostrando um pouco os dados. O que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu sobre a formação com os dados do ENAD? Então, a gente já teve 3 edições, como eu disse, 2006, 9 e 12. 2006, a gente tinha 282 cursos, 32 mil estudantes participando, então, entre ingressantes e concluintes. 2009, 396 cursos. 2012, 371. Isso não quer dizer que está aumentando, isso aqui é o dado que a gente tinha disponível, mas tem mais cursos aqui, né? Mas em 2012 só os concluintes responderam, tá? Não foram todos, não teve ingressante aqui. Esses alunos que respondem são aqueles prováveis formandos no ano do ENAD, não é isso? Me corrija, eu não sei bem qual é a definição formal, mas os prováveis formandos do ENAD no ano que ele é feito, porque o ENAD ele é feito a cada 3 anos. Então, nesse ano é um conjunto de cursos de psicologia, administração, direito. Aí depois, ano que vem, acho que é engenharia, ou não lembro exatamente. Depois, o outro ano são os cursos de medicina. Depois, volta a psicologia de novo. E vai fazendo a cada 3 anos. Então, não é não são todos os anos que tem ENAD. Então, naquele ano, os prováveis formandos fazem. Então, né, vamos então pensar assim, o que a gente aprendeu, que dado o que a gente vê da formação? A Luciana falou, você vai falar de TRI? Eu falei, não, mas esqueci, eu vou, né, um pouco. Eu tinha falado que não. A gente fez uma análise da prova, usando o TRI, enfim, da prova de 2006, para tentar entender um pouco naquela prova você tinha os ingressantes e os concluintes. Então, a gente queria saber o que aconteceu, qual é o desempenho dos concluintes em comparação com os ingressantes, o que eles aprenderam, o que se desenvolveram. E a gente fez uma análise de um mapa de itens. O mapa de itens, na verdade, mostra os itens em ordem de dificuldade e a escala da prova, né, relacionada a isso,
mostrando para a gente... deixa eu mostrar aqui o mapa de itens. O artigo está aqui, vocês podem acessar, isso está na revista Avaliação Psicológica, e vocês podem ir lá depois ver. Esse é o mapa de itens. Ó. É meio complicado o desenho, mas eu acho que eu explico rapidinho. Ó. Aqui são os itens da prova, de 2006. Então, esse é o item 27, ele é de processo básico e aprendizagem. Este é o item 30, tudo bem? Então, os itens da prova. Aqui é a escala final, em termos de porcentagem de acertos. Então, 32, 27, 42, 70. 70% de acerto na prova. Você tem a nota das questões dissertativas e questões de múltipla escolha. Bom, se um aluno... Então, e os itens estão ordenados em termos de dificuldade. Esse aqui é o mais difícil, esses são os mais fáceis. Né? Um aluno que tem uma nota aqui, por exemplo, né, a gente tem que olhar assim, se... Você tem que olhar esses 2 pontinhos para cá. Se nesta região, por exemplo, né, da escala, se o aluno tem uma nota aqui, é esperado que ele tire 0 nesse item, 0 nesse, 0... Ou seja, o 0 está depois abaixo desses 2 pontinhos, significa que a gente espera que ele vai tirar 0 aqui. Por exemplo, o aluno que está aqui tira 0 quase tudo. Né? Mas o aluno que está aqui acerta esse item, acerta, até chegar aqui, assim, mais ou menos, é que ele fica para o lado de cá desses 2 pontinhos, ele tende a errar esses itens. Então, o aluno que está aqui tende a acertar essas questões e errar todas essas outras. Aqui ele tem 50% de chance de acertar, e depois vai ficando com mais. Se a gente subir aqui, tem aqui 0, 1, 2, 3, é a nota esperada na dissertativa. Então, um aluno que está aqui, por exemplo, tem esperado que tenha 2 ou 3 na dissertativa e assim por diante. Então, isso é o chamado mapa de itens, mapa de construto, que faz essa relação entre a nota e o que é esperado que ele acerte na prova, certo? Então, o que a gente fez foi analisar todas essas questões e entender o que elas medem, né? O que cada uma das questões mede, qual a escala formada, assim, essa ordem das questões, o que tem nessas questões aqui, diferente dessas e diferente dessas, assim por diante. Daí chegamos numa descrição. Deixa eu ver. Opa. Nessa descrição aqui, ó. Nós dividimos 4 faixas. De novo, vou ter que fazer isso. Tem 4 faixas de desempenho, né? Basicamente, um que a gente chamou de o primeiro, desempenho insuficiente, que são questões muito simples que, se você lê, você responde, entendeu? Então, não tem nada de específico aqui, são questões muito fáceis. Aqui, são questões fáceis, são conhecimentos bem básicos de psicologia, questões simples, que perguntam o conceito de uma coisa só e você responde. Aqui, o que a gente chamou de competência mínima, que aí é um pouco mais abrangente, muitas vezes envolve dado estatístico, você tem duas posições, duas abordagens integradas, de duas disciplinas informadas na mesma questão, e você tem que interpretar, então um pouco mais complexo. E, por último, são questões mais complexas, bem mais difíceis, que envolvem raciocínio, que você tem que interpretar dados de gráficos, tabelas e também teorias, e ver o quanto que o dado suporta aquelas teorias ou não, é bem mais complexo aqui. Então, esses 4 níveis. Como é que estão os alunos? Depois vocês podem olhar com mais detalhe os níveis e ver o que eles querem dizer. Mas como é que estão os alunos, né? Aqui você tem os alunos ingressantes e os concluintes. E essas linhas estão dividindo, né? O nível mais baixo, insuficiente, mínimo, médio e superior. Aqui você vê que tem pouquinho aluno, né? Só no nível superior. Aqui tem um gráfico que mostra, né? Então, insuficiente, fraco e... como é que é mesmo que eu esqueci? Não estou conseguindo chegar aqui, mas enfim, e superior. Esse azul. O que acontece aqui é ingressante, não é? Então, ele tem bastante, 46% do fraco, um pouquinho mínimo, é mínimo, né? Fraco, mínimo e superior. E o que acontece quando saem é que a maioria está em mínimo, nesse conhecimento mínimo, mas pouquinho, 7,8 no nível superior. A gente poderia até chamar que isso aqui não é bem superior, é um nível desejado, mas enfim, né? Mas você vê que tem uma mudança, mas neste nível aqui, mínimo. Um exemplo de questão aqui, ó. Essa é a questão mais difícil, ó. 16% dos alunos ingressantes acertaram, 17% erraram. Vamos começar com uma mais fácil, vai.
Por favor, né? Vamos lá. Essa aqui, ó. Vamos. Tentam responder. Essa 58%, 63% dos concluintes acertam, né? Alguma... Quem acha que é E? D. Estão terminando de ler ainda. Quem acha que é B? Quem acha que é A? 15% acha que é A. Então... Bom, então o que você tem que saber? Tem que saber o que é correlação, está falando que obesidade está correlacionada com depressão, ansiedade, aí você tem uma interpretação dessa correlação, né? É correto afirmar, isso aqui é uma questão de resposta única, né? Você tem uma resposta e aí... Bom, você pode dizer que a ansiedade é a causa da obesidade, né? Porque tem correlação? Não, correlação não implica causa e efeito. Obesidade infantil... em alto grau pode predizer resultados de depressão e ansiedade. Tá, isso aqui é o correto, né? Então, a gente sabe que 58% dos alunos ingressantes acertam e 63% dos concluintes acertam também, né? Então, pode até ser... Você fala, o ingressante está acertando, né? Porque talvez correlação é um assunto, enfim, estatístico que você aprende antes e pode ser até aqui. Tudo bem? Essa aqui é bem uma questão difícil, essa do tipo asserção-razão, ó. Tem uma frase aqui, e aí essa frase, por que esta? Aí você tem que dizer, as duas são verdadeiras, aí você tem essas possíveis colocações aqui. Uma é verdadeira, outra é verdadeira, uma justifica a outra, e aí você tem as combinações aqui, você tem que dizer, né? Vocês querem tentar também? E essa afirmação é verdadeira? Não. Vocês acham que essa é verdadeira, a primeira? Verdadeira, quem acha? A segunda? Acho verdadeira. Essa justifica a anterior? Não. Porque essa aqui é uma explicação da primeira. A resposta correta é sim, as duas são, e a primeira justifica a segunda. Interessante, ó. Quem respondeu que não justifica, não há esperança ainda. Espera um pouquinho, só. Que é o seguinte. Se você olhar, só um detalhe aqui. Você pode ter uma explicação, enfim. Essas curvas aqui, ó, estão vendo? São as curvas de cada alternativa. Então, e aqui é a nota final que os alunos tiram na prova. Então, você tem alunos com baixo desempenho e alunos com alto desempenho, certo? Certo? Alunos com baixo desempenho e alto desempenho. Azul é a A. E a vermelha é a B, que é essa aí, né, que as duas são verdadeiras, a segunda não justifica a primeira.
Então, o que acontece aqui? A alternativa A, ela é escolhida para alunos com baixa habilidade, enfim, mas também tende a ser mais escolhida quando a habilidade vai crescendo, ela tende a ser mais escolhida. Tudo bem? Esse é o padrão esperado para uma resposta certa. Então, os alunos com mais habilidade escolhem a certa. A alternativa B também tinha um padrão parecido, tá vendo? Ela estava crescendo, não muito, mas estava crescendo. Mas chegou aqui, nesse nível, os alunos desse nível preferem essa ao invés dessa, né? Então, ela também tem um pouco de... ela tem um comportamento de resposta certa. Então, essa questão pode ter um pouco de ambiguidade. Às vezes, a gente acha no ENAD duas curvas, assim, duas alternativas com o mesmo desenho, comportamento de resposta certa. Isso é um problema da questão, isso acontece. Tá? Então, muitas vezes, e você fala, bom, mas aí o que acontece comigo se eu escolhi a que não é considerada certa? Infelizmente, recebe erro. Às vezes, esse tipo de questão é anulada, né? A gente vê antes e anula. Mas muitas vezes acontece. O bom seria não ter esse tipo de questão, mas já teve, em vários anos, teve questões com esse problema, né? E aqui, essa aqui até parece um pouco com... Enfim. Tem um grande problema também na própria área, em qualquer área, de construir boas questões. Isso mas, enfim. Essa questão aqui é mais difícil, eu vou deixar para depois, né? Mas, basicamente, você tem um gráfico de uma pesquisa com meninos e meninas, e é um estudo experimental com filmes violentos e filmes não violentos, o pré- e pós-teste, e eles estão mostrando que os meninos ficam mais violentos quando veem filmes violentos e as meninas não. Então, é um resultado que tem gênero, intervenção, né, filme violento ou não, e a variável dependente, que seria a agressividade. E aí você está vendo o que está acontecendo, e aqui tem uma explicação behaviorista, enfim, está tentando explicar esses resultados. Então, é o tipo de item que envolve pesquisa, explicação, teoria, tudo ao mesmo tempo, né? E essa é uma questão também difícil, que é de múltiplas alternativas. Você tem várias afirmações, tem que julgar o que é verdadeiro, o que é falso, e vir aqui. Qual é apenas verdadeiro o que se afirma em 1 e 2, 1 e 3, então é um item bem difícil, né? Esse aqui é o mais difícil da prova de 2006, tá? Eu vou deixar aí para depois vocês darem uma olhada. Mas exemplifica esse tipo de questão de múltiplas alternativas. Bom, aquela história das dissertativas, ó, essa é uma das dissertativas. Segundo os dados das Nações Unidas, foi 2006. A distribuição de percentuais de população brasileira ao longo dos anos, por diferentes faixas etárias, é a seguinte. Então, ele foi mostrando que a população idosa estava aumentando no país. Ó, e é uma projeção que vai ser 23% em 2050, 16% em 2025 e assim por diante, né? E aí a pergunta é, a partir dessa tabela, apresente um problema de pesquisa que se justifique e que tenha foco em aspectos psicológicos ligados ao processo de envelhecimento. E, na sua resposta, identifique características dos fatores a serem estudados. Explique a pesquisa proposta e apresente em linhas gerais o planejamento metodológico da sua pesquisa. Então, você tinha... Eu lembro dessa aí porque a gente, quando vai fazer a correção, então vê alguns modelos de resposta, né? E aí eles veem assim, quais respostas têm nota alta, nota média, nota baixa, e teve um exemplo interessante que o aluno propôs fazer um estudo do efeito da calvície na autoestima das pessoas, né? Sim, porque ia ficar velho, ia ficar calvo, ia gerar uma baixa autoestima. Super criativa, acho que foi uma das boas notas, né? Então, era uma pesquisa. Você pode ser criativo, pode inventar, desde que seja coerente, vai ter pontos. Então, mas o mais importante aqui, ó, deixa eu só... É isso aqui, ó. Olha o quantas... 50% dos ingressantes deixaram em branco, mas 30% dos concluintes deixaram em branco. E mais ou menos 25% zerou a questão. E essa questão não é difícil, é? É difícil pensar numa intervenção, numa pesquisa, qualquer coisa. E ó, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 10. Olha quantas pessoas tem. Ou seja, das duas, o meu aluno está fazendo 30, 40 questões, chega no fim da prova, não aguenta mais do que fazer nada e deixa as dissertativas em branco, ou escreve qualquer coisa e ganha 0, né? Isso acontece muito. Isso todo ano a gente vê isso. Olha aqui, esse também é uma outra questão discursiva. Acidentes de trabalho no Brasil, registrados episódios depressivos. Tal. Que problema de pesquisa psicológica essa tabela propõe? Ou seja, você tem que inventar um problema, também é uma questão de pesquisa. Apresente o plano de pesquisa adequado, tal. Olha aqui. Os ingressantes concluintes, um montão de gente, 0, e essa distribuiçãozinha, assim, pouca gente com nota. Tem uma variação grande, mas pouquíssima gente com 6, 7. Então,
a gente não sabe. O que quer dizer isso? Quer dizer que os alunos não estão motivados, não querem fazer, né? Ou que não têm habilidade para fazer, ou as duas coisas. Então, mas talvez a prova devesse ser menor, né? Com questões dissertativas e menos questões de tipo escolha, não sei. É uma aqui é um resultado por eixo, né? Você tem aqueles 5 eixos que eu mostrei lá de fundamentos históricos, metodologia, processos básicos, e eu não lembro quais eram os 2 últimos agora. Acho que é interfaces e a parte prática. E aqui você tem, então, 2006, 9, 12, os ingressantes e os concluintes. Tem uma variação grande também. Esses quadrinhos mostram, esse aqui é a mediana, esse é o percentil 25, percentil 50, percentil 75, desculpa. Então, 50% dos alunos estão nessa região, e aqui, então, é da nota de 1 até 10, ou seja, 0 a 100% na prova. E aí você tem uma... O mais interessante, acho que uma das coisas mais importantes aqui é que esta foi a última prova, né? A última prova de 2012 que passou a ser feita pelo INEP. E aqui são as provas que eram feitas pelas agências. Ela é bem mais difícil que as outras. Essa é né, em geral, você não tem tanta variação em relação aos tipos de questões e ela tende a ser mais difícil. Então, eu não vou deter tanto tempo aqui, vamos ver as outras coisas que... vamos ver essa coisa que agora é importante. Então, isso é... Até aqui, nós estamos vendo o desempenho dos estudantes. O que a gente aprendeu com esse desempenho? O que a gente vê é que tem um desempenho melhor na parte prática. Na parte prática, os alunos têm um desempenho razoável, então, de 6 para cima, vamos dizer assim, né? Conseguem fazer em geral e tal. Tem variação no país, mas é um desempenho bom. Na parte mais de conteúdo, também razoável. A mais difícil é justamente aquela parte que integra conhecimento científico, né? Interpretação de informações e aplicação da ciência no entendimento dos fenômenos e tal. Isso é a parte que vocês viram lá, 10%, 15%, o desempenho é muito baixo. Então, isso precisa ser melhorado, né? Agora, pensando numa outra coisa, o que o ENAD diz dos cursos de psicologia, certo? O que ele nos ensina dos cursos, né? Que informação a gente vê aqui? Aqui tem um modelinho, agora vamos falar um pouco mais no modelo de aprendizagem, né? O que é aprendizagem? Tem esse modelinho interessante do Carroll, que diz o seguinte: aprendizagem, né, montando tanto que se aprende, depende de 2 coisas principais, né? O tempo que você se dedica, né, a aprender aquilo, dividido pelo tempo que você precisa, certo? Cada um precisa de um tempo e tem um tempo que você, de fato, se dedica àquilo. Então, se você se dedicar ao tempo que você precisa, né, estudando, você aprende, certo? Então, a aprendizagem é 100%. Tudo bem? O que depende o tempo que você fica lá estudando, né? Primeiro, depende da oportunidade, certo? A oportunidade seria, você tem chance de estudar, você tem aula, tem professor que está te ensinando, está te mostrando um conteúdo, está te falando daquelas coisas. Então, a oportunidade é uma coisa. Essa oportunidade depende de várias coisas. Depende se o curso oferece, não é? Se você tem as condições socioeconômicas para ter o tempo de estudar, se você tem o tempo de estar na escola, e assim por diante. Mas também depende do seu tempo interno, a sua motivação, a sua dedicação àquilo. A sua cabeça está focada naquilo, você quer estudar aquilo, você está prestando atenção, tem desejo de aprender aquilo, né? Então, um fator individual, esse fator é um fator contextual do curso, da sociedade e tudo mais. Então, isso vai determinar o tempo que você fica lá estudando. Oportunidade mais a sua motivação. E o tempo que é necessário para você aprender. Primeiro, depende, lógico, da capacidade cognitiva prévia, daquilo, facilidade que você tem com aquele conteúdo. Você tem, vamos supor que você está num curso, você vai para um curso no exterior. Se você não tem uma facilidade com a língua, certo? Como é que você vai aprender? Então, você não tem uma capacidade prévia que é a língua. Você vai ter que aprender isso primeiro para depois. Então, vai demorar mais para você aprender lá. Você não tinha essa capacidade prévia, que é entender aquela nova língua. Então, capacidade cognitiva prévia, isso é uma variável individual, mas também a qualidade do ensino, ou seja, a maneira como aquele conteúdo é apresentado, sistematizado para você. Então, isso também é um outro elemento importante que vai determinar o tempo necessário. Se tiver uma boa aula, uma coisa bastante estruturada, né,
ou melhor, atividades bastante estruturadas e adequadas ao seu nível, né, aquilo que você precisa, então isso vai facilitar, vai diminuir o tempo que você tem para aprender, certo? Você já tem tudo organizado, tal, diminui. Assim como a sua capacidade também faz as coisas acontecerem mais rápido. Então, tudo isso aqui é inversamente proporcional. Quanto mais isto, né, menor é o tempo que você precisa para aprender, certo? Quanto mais altas as duas coisas aqui. E quanto mais altas as duas coisas, mais você aprende. Bom, isso tudo, vocês verem uma coisa, que a aprendizagem é algo misturado, né? Não pensa bem, o amarelo são variáveis que são do curso, e o azul são variáveis que são individuais, dos alunos. Não é? Só que essas coisas estão juntas, né, interagindo entre si, e para gerar aprendizagem. Então, a aprendizagem não é algo que... Não é, ou aprendizagem que depois o ENAD vai lá medir, né? Ele vai medir, você aprendeu o que é correlação, não sei o quê, tá, bom. Aquilo lá é um produto desse monte de coisa, tudo lá interagindo, né? Então, essa informação, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é uma informação complexa, que tem a ver com a interação dos alunos com o curso, com a oportunidade que é dada, certo? Essa é a primeira coisa. Uma coisa que a gente sempre quer saber é falar, qual que é o curso mais legal, né? Assim, qual que é o curso bacana em que eu vou lá aprender? Lógico, você está pensando sempre nesse lado aqui, né? Nessas duas coisas. O curso que vai ter bastante professores dando cursos legais e que a qualidade, excelente qualidade de ensino e tal, e que eu vou aprender, né? Mas é lógico que só isso aqui não vai adiantar nada. Se tiver zero de motivação, zero de capacidade, não acontece nada. Então, você precisa ter isso também, né? Uma coisa ideal que deveria acontecer, aqui eu estou representando, por exemplo, aqui a escala, vamos pensar que se a gente pudesse quantificar a aprendizagem, a gente espera que sim, né? Então, entre 0 a 100%, e eu tenho 3 cursos, que eu pintei de vermelho, laranja e azul, né? Essa aqui seria a distribuição do desempenho dos alunos quando entram no curso. Aqui vamos pensar assim, essa escala do conhecimento em psicologia, vamos chamar assim, né? Uma dimensão globalzona. Não sei se nem se dá para ter uma linha só, uma dimensão, deveria que ter várias dimensões, não é só, né? Conhecimento de psicologia é amplo, mas vamos pensar que a gente consegue simplificar, uma coisa básica, conhecimento de psicologia. Todo mundo entraria mais ou menos igual, né? Variando um pouco, em função dos conhecimentos prévios que tem, e à medida que progride no curso, quando sai todo mundo, né? Todo mundo com autoconhecimento, todo mundo lá perto de, vamos supor que seja 100, né? Com pouca diferença entre as pessoas. Isso seria o mundo ideal, certo? Um mundo diferente que se houvesse diferenças de qualidades entre os cursos, o que ia acontecer? Um curso ia né, o fato do cara frequentar esse curso aqui, ele ia aprender mais do que nesse, então ia haver uma diferença. Então, você vê que a maior parte dos alunos aqui está nesse nível e nesse outro curso vermelho nesse nível. Então, haveria uma diferença entre os cursos, tudo bem? Então, isso é uma representação ideal, e aqui, às vezes, se houvesse diferença entre os cursos. A gente pode equacionar uma coisa. A média, né, do desempenho é a tendência principal daquele curso. Então, por exemplo, a média aqui do azul está aqui, certo? Então, a maioria das pessoas está nessa região perto da média. Então, a média seria um representante do desempenho médio daqueles alunos, o que é mais comum esperar naquele curso. Eu posso ter uma variabilidade dessas médias, está vendo? Então, quanto que as médias variam aqui na escala? Vocês estão vendo que, nessa situação, as médias variam um pouco, certo? Porque não tem diferença entre os cursos. Todo mundo aprende mais ou menos a mesma coisa, não é? Conseguem ver isso? As diferenças de média não variam. E aqui, né? Aqui você tem, aqui não está dando para ver enfim, tinha uma distribuição aqui. Então, aqui tem uma variância bastante grande das médias, ou seja, um curso com esse aqui de pouca qualidade, os alunos aprendem muito pouco, aqui médio, aqui muito, e a média, então, varia bastante, né? Então, uma coisa que nós podemos fazer para entender e analisar esses dados é ver quanto... Bom, falta uma coisa, antes de eu chegar lá. Você tem a variação da média do curso, mas você tem a variação dentro do curso, certo? A variação dentro do curso, o que é? A variação dos alunos dentro daquele curso. Tudo bem? Que é essa distância aqui. E aqui, aqui que vocês estão vendo, a maior parte da variância está onde? Dentro do curso ou entre os cursos? Nessa aqui. Dentro, né? Tem aluno, tem mistura, né? Aqui no curso azul tem aluno desse nível, no outro curso também tem, no outro curso, ou seja, tem uma variação, a variação de nota existe dentro do curso, não entre os cursos, tá? E aqui? Aqui é mais entre os cursos, certo? Beleza. Bom, o que a gente observa no ENAD, né? Assim, a gente pode fazer assim, dos 100% aqui, quanto existe dentro do curso e quanto existe entre os cursos? O que a gente observa quando a gente olha os dados do ENAD? Olha que interessante, isso aqui. 80% da variabilidade é dentro dos cursos e 13% entre os cursos.
Tem pouca diferença entre essas médias dos vários cursos, né? Depois que você controla, isso aqui é uma análise dos cursos de administração, depois que você controla um pouco o perfil inicial, cai para 5%. No ENAD de 2012, nós fizemos uma análise, 11%, 5% de psicologia. Aqui administração e psicologia, a mesma coisa. Ou seja, 11% só do desempenho geral pode ser atribuído pelo curso. O que quer dizer atribuir ao curso, né? Significa aquela história, você está nesse espaço, nesse ambiente físico e nesse lugar, esse lugar faz você aprender, porque por causa das coisas que acontecem aqui, faz você aprender, né? Você fala, mas se tem pouca variância associada a isso, então não tem efeito nenhum do curso? Não, tem efeito. Mas é aquele efeito de interação. O efeito é muito forte, é a combinação de você com o curso. Então, o curso é importante, porque se ele dá a oportunidade, mas também, se você não aproveitar, não vai adiantar nada. Então, não vai fazer... Aquele efeito não existe. Então, a variabilidade existe muito dentro do curso. Por quê? Por causa desse produto, gera essa grande diferença entre os alunos dentro do curso. É isso que acontece, né? Aqui, não está dando para ver, né? O que eu fiz dessa análise, eu peguei a distribuição de 5 cursos, 9 cursos com a maior média, mais ou menos 140 alunos, a média é 54, né? E os cursos com a menor média 30. É que não está dando para ver aqui, mas você vê, o mais claro é a distribuição dos cursos com pior média e o azul dos cursos com maior média. O que você vê é que tem uma proporção maior de alunos, né, com nota mais alta nesses cursos aqui, uma proporção maior com notas mais baixas. Mas tem alunos de tudo quanto é tipo em todo lugar, certo? Você tem alunos com alto desempenho nesses cursos aqui. Ó. Isso aqui é curso que, teoricamente, para o INEP vai ser considerado curso 1, 2. Você fala, o curso é horrível, tal. É horrível. Bom, meio relativo, né, a gente dizer. É uma combinação das coisas. É lógico, tem uma grande proporção aqui de alunos com nota baixa. Por que isso está acontecendo? Né? Por que está acontecendo isso? Então, mas é isso que acontece. Ou seja, existe uma grande diferença dentro dos cursos. Por último, vamos pensar assim, né? E sobre os tipos de instituições? Será que as instituições privadas são melhores que ou as públicas melhores que as privadas? E o que é isso? Vamos pensar um pouco. Como eu disse, há uma grande diferença dentro dos cursos, né? No ENAD de 2012, a gente tem 302 cursos privados e 69 públicos, né? As IESs públicas, de fato, a nota dos alunos, mais ou menos em unidades de desvio padrão, tem 0,37 desvios padrões acima da média do que o desempenho das universidades privadas. Então, os alunos... Você pega os dados, compara esses alunos aqui, esses daqui, 17 mil, com esses... A média desses alunos aqui é um pouco acima desses outros. Então, tem um desempenho melhor. Isso aparece, o pessoal sempre divulga, as universidades públicas são melhores, né? Enfim. Vamos ver. Bom, vamos olhar um pouco isso. Olha. A diferença é significativa, a média dos alunos das públicas 43 e das privadas 38. Então, uma pequena diferença, uma diferença aqui. Num banco de dados que a gente tinha 6.473 alunos, tinha informação sobre o Enem, que eles fizeram antes de entrar no curso também. Aí nós fizemos uma análise correlacionando o Enem, da 0,43 a correlação do Enem, o ENAD, 5 anos depois. Então, parte da nota é explicada pelo Enem. Vamos ver isso aqui, ó. Só para vou explicar um pouquinho esse gráfico. Olha. Aqui é a nota do Enem, certo? Tudo bem? Ela está numa escala padronizada, então notas muito altas, muito baixas. Aqui é a nota do ENAD, da parte específica, certo? Cada pontinho é um aluno, desses 6.000 aí que estão sendo analisados. Tudo bem? Os alunos laranja, aqui os pontinhos laranja são dos cursos públicos, e os pontinhos azuis dos cursos privados. Vê que primeira coisa que a gente vê, tem muito mais curso privado por aí, certo? Então, tem poucos alunos públicos. Mas o que a gente está vendo aqui? Ó? Como é que são os alunos da universidade pública, vamos dizer? Não é? Está vendo aqui? Ó? Primeiro, tem uma variação bem grande, né? Eles estão espalhados, mas tem um monte de gente aqui, não tem? Você vê pelo... E eles têm um desempenho bem variável, né? Vai de 10 a 70, mas tem um monte de gente aqui, certo? Mas aonde que eles estão? Eles estão aqui ou estão aqui? Estão mais aqui, certo? Tudo bem? Então, que significa o quê? Eles têm um desempenho maior no Enem, tudo bem? O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, bom, lógico, a gente sabe o que quer dizer. As universidades públicas são super concorridas, né, usam a prova, o Enem, inclusive, e outras provas para fazer a seleção, então eles vão selecionar uma amostra que tem bom desempenho no Enem, certo? Então, a gente está vendo aqui, bom desempenho no Enem, certo? Tá. O que o bom desempenho no Enem significa? Bom, pode significar várias coisas. O Enem também é um resultado de um processo todo de educação que anterior começou desde a infância até chegar no ensino médio, né, que gerou aquele produto. De novo, em cima daquele modelo, tem a ver com as oportunidades, com as competências, mas muitas vezes ele está associado a nível socioeconômico. Então, está associado a melhores condições. Por exemplo, alunos, a gente tem todas essas correlações, alunos que não precisam trabalhar, enfim, tem altas condições para poder se dedicar mais aos estudos, certo? Então, isso gera resultados maiores. Esta amostra tem essas características, né? E provavelmente também tinham essa característica quando entraram no curso também, né? Tem mais dedicação. As amostras com notas mais baixas, não necessariamente, ou tem que trabalhar menos, condição de estudar menos, e aí isso estuda menos, também desenvolve um pouco menos, por exemplo, capacidade de leitura, aí vai ter mais dificuldade para aprender, vai demorar mais para aprender, aprende também, lógico, mas demora um pouco mais, então mais dificuldade. Então, o Enem é um sinal de todos esses aspectos também socioeconômicos e tudo mais, né? O que acontece é que, provavelmente, esses alunos que têm essas condições, então continuam essas condições facilitadas para a aprendizagem. A gente vem tomar massa de alunos desse grupo, né, que tem uma nota do Enem alta, que também tem uma nota alta no ENAD, tem uma correlação 0,43, ou seja, o desempenho no Enem está correlacionado com o ENAD. Por quê? Porque, por causa de todas essas coisas que estão na interação dele com o curso, né? Então, vamos pensar assim, o curso é bom, enfim, vamos pensar assim, o curso tem uma qualidade X, esse aluno aproveita e tem um bom desempenho, né? Para mim poder comparar de verdade os cursos, né? Um curso público e privado, eu não posso simplesmente comparar a nota do curso público com o privado, porque, olha, o privado os cursos privados têm esse monte de gente de tudo quanto é perfil, né? E o curso público tem só esse tipo de perfil. Então, é melhor, se eu quiser comparar mesmo, eu teria que pegar essas pessoas aqui só, por exemplo, ó, não é? E comparar o desempenho deles, o amarelo com o azul. Porque eles têm teoricamente, teriam as mesmas condições de terem estudado, as mesmas condições econômicas, são iguais nesse sentido, certo? Então, eu comparando esses dois alunos. O que acontece quando eu comparo esses dois alunos, né? Não há diferença entre curso público e privado. Se vocês olharem aqui, ó, né? O efeito essa correlação que eu tinha mostrado antes não existe. Se eu controlar para o Enem é simplesmente ir comparando para cada nível aqui de desempenho do Enem, eu comparo os azuis e os amarelos, enfim. É fácil de ver aqui, né, que você vê que aqui é uma mistura de alunos. Então, você pega todos os alunos com as mesmas condições anteriores, né, e socioeconômico e tudo mais, um que está numa universidade pública, outro numa universidade privada, o desempenho, em média, não é diferente. Agora, se eu esqueço isso, aí eu vou ver a diferença. Mas essa diferença é o que a gente muito fala que é a seleção. Tá? Bom, isso quer dizer que as universidades públicas são ruins, não tem diferença, que a qualidade é igual? Não, isso não quer dizer nada sobre a qualidade das instituições. O que quer dizer é que não é possível comparar a qualidade das instituições a partir do dado do ENAD. Ou, pelo menos, com o dado do ENAD, a gente não vê diferença nenhuma. Não sei qual é... Agora, se eu olhar, evidentemente, para olhar a qualidade do curso, se eu olhar a qualidade dos professores, uma série de outras coisas, pode ser que haja diferença, mas com o ENAD, não. Eu trouxe isso porque você vê, você vê publicamente aparecendo os resultados, o pessoal pega esse resultado e diz, não, as universidades públicas são melhores, não sei o quê. Bom, não é bem assim a história, né? Uma outra coisa importante não é bem história, não é que não é boa, é que esse dado não permite, estou falando uma coisa bem de pesquisa, esse dado não permite a gente dizer isso, né? E quando a gente controla isso, a gente vê que não há diferença de fato. Então, uma outra coisa, por último, uma coisa importante, assim, será o fato de muita variância dentro do curso não significa que a instituição não importa, ou que é importante ser aluno? Não, é a interação das duas coisas, aquilo que eu falei, né? Tem que existir as condições. Se não existem as condições, o aluno pode conseguir por si só, talvez, né? Mas se tem, facilita muito. Então, tem o efeito da instituição, sim. Mas não adianta nada também se não tiver o lado do aluno. Então, é uma espécie de compromisso dos dois, né? É a interação das duas coisas e que faz o que gera o desempenho, né? Então, essa é que é a grande mensagem desses resultados. A coisa mais importante, talvez, desses números, indo para as conclusões, né? Começando de baixo para cima, né, é que o ENAD
há um limite você enfatizar só o ENAD para avaliar a qualidade dos cursos. Não dá para você ter uma ideia da qualidade do curso olhando só para o ENAD. Então, se você quiser entender a qualidade do seu curso, você tem que olhar para a avaliação do curso, a avaliação da instituição, todas as outras informações que vão olhar o corpo docente, qual a qualificação do corpo docente e tudo mais, né? E todas as outras informações que vão te trazer. Por quê? Porque o ENAD tem essa informação complexa da interação das duas coisas, dos alunos e curso. Então, não é ela exclusivamente não é a fonte mais importante de informação para a qualidade do curso. Lógico que é uma informação interessante, mas não é a fonte essencial. Então, isso estou colocando porque muitas vezes também a imprensa divulga a ENAD como uma coisa principal, e não é uma coisa mais correta de enfim, em função dos dados, né? O ENAD é importante, então, como conclusão, por quê? Primeiro, assim, é importante porque, para você fazer o ENAD, você tem que discutir o que é a formação comum, você tem que entrar em consenso, a gente tem que trazer todos os atores da formação juntos para pensar o que é essa matriz, tem que ter referências curriculares. Então, todo esse processo de construir o que é a psicologia é importante. Isso está na base do ENAD. Então, é super importante que tenha o ENAD para você ter que chegar nesse acordo para produzir uma prova dessa. Por outro lado, você também está obtendo dados sobre o que está acontecendo com a formação, quais são as limitações, justamente para poder melhorar. Então, é super importante, né? Quais são os desafios que a gente viu? Então, a gente constata algumas limitações, né? Especialmente sobre raciocínio científico, interpretação de dados, e também conhecimentos específicos. Conhecimentos muito específicos são, tem, geralmente, por exemplo, neurobiologia, enfim, avaliação, sempre a gente vê um desempenho baixo, né, em geral. Então, tem uma coisa importante que a gente precisa melhorar na formação, né? Uma outra coisa importante também é poder identificar o que gera a competência profissional, né? Que é essa, como eu disse, a interação das condições do aluno e a formação oferecida, né? E, por último, o limite só do ENAD como algo exclusivamente como fonte de informação para avaliar a qualidade do curso. Você tem que pensar de maneira mais ampla, né? Bom, é isso. Acho que tem aí o e-mail, o coisa do laboratório, se quiserem dar uma olhada. E que eu tinha para falar isso, acho que a gente pode depois abrir para perguntas e discussão, tá bom? Acho que não, né? Daqui. Aperte e segura. Aperte e segura. Aperte e segura, gente. É assim. Bom, boa noite. Obrigada pela palestra. Eu queria saber o seguinte, a pesquisa no nosso meio, ela é mais uma exceção do que uma regra. Na minha sala, por exemplo, nós temos o quê? Mais de 40 alunos? 50 e poucos alunos. Acho que a gente tem 3 na iniciação científica. Para os outros 47, se for uma sala de 50 pessoas, a pesquisa é uma novidade. A gente não conversa sobre isso, não tem acesso a isso. E o máximo que a gente sabe de pesquisa é o que a gente lê em artigo para fazer relatório. Então, como que um aluno que não tem acesso à pesquisa, que as bolsas são limitadas, que só faz pesquisa quem tem bolsa ou quem tem tempo para ir para observação, vai desenvolver uma questão daquela sobre pesquisa coerentemente a ponto de ganhar uma nota? Então, eu queria entender que ou o ENAD não conhece a nossa realidade, ou a nossa realidade tem que ser transformada. E talvez as duas coisas, não sei. É a minha pergunta e a minha crítica. Obrigada. Valeu. Bom, bem colocado. Eu acho que
é que, assim, no ENAD, o nível de perguntas sobre pesquisa, né, acessa o consumo crítico das pesquisas e não o fazer pesquisa mesmo, porque a formação de pesquisador, né, de desenvolver pesquisa, saber montar a metodologia, e, enfim, saber analisar dados, fazer tudo isso é no mestrado e doutorado, certo? Na graduação, o que você precisa é aprender a consumir isso, interpretar, né, ler criticamente, saber de metodologia o que é feito e consumir aquela informação, né? E, por exemplo, nos TCCs da vida, você pode... você faz alguma pesquisa, o método de você escolher, enfim. Então, o ENAD mede isso, ele mede esse elemento de consumo, não de produção mais aprofundada, né? Por exemplo, você tem aquelas questões dissertativas, você fala, mas aquilo lá está pedindo para a pessoa fazer uma proposta de pesquisa. Mas enfim, uma coisa simples pode ser, por exemplo, uma pesquisa qualitativa ou, enfim, uma coisa que você souber, que você eventualmente também desenvolveu no TCC, por exemplo. Então, ele se atém ao nível de consumo, do consumo crítico de informação de pesquisa. Por exemplo, metodologia, interpretação de dados e, no máximo, a leitura de artigos. Então, se você aprende a ler, entender os artigos na graduação, isso é suficiente para responder, com certeza, né? Não seria, né, suficiente, mas mesmo assim a gente vê que tem uma limitação, né? Lógico, quem tem experiência, a gente já também fez uma análise dos alunos que estão em iniciação científica, tem um desempenho melhor não só nas questões de pesquisa, mas em geral também, né? Ricardo. Oi. Aqui, olha. Bom, agradecer, né, a sua presença e contribuição aqui para a nossa reflexão e dizer a você que, enquanto professora de psicologia, eu já me aventurei a entrar numa prova de ENAD para exercitar responder algumas questões. E eu não me envergonho de dizer que tive dificuldade de responder a muitas delas, né? Questões gerais, muito mais fáceis, talvez porque eu leia muito jornal, talvez porque eu tenha conhecimentos gerais da vida, da sociedade, da economia, da política, enfim, não é? Então, foi melhor, foi possível eu compreender e desenvolver as respostas com mais precisão. Agora, conhecimentos muito mais específicos, que foram fugindo da minha área de conhecimento, eu tive dificuldade. Né? Então, eu gostaria que você pudesse desenvolver um pouquinho isso, no sentido de que a gente sabe que os alunos... Inclusive, a hora que eu estava respondendo a prova, as questões, eu pensei assim, bom, tomara que eles saibam mais do que eu, porque eu já estou formada mesmo há muito tempo, me especializei demais num caminho de conhecimento, não é? Então, eu acho que eu não vou saber mesmo responder questões que são muito específicas, mas que talvez sejam mais da atualidade da formação dos nossos alunos, que já não pertence mais à minha atualidade. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho isso, no sentido de fazer essa ponderação entre a gente que já está formado há muito tempo, que ensina e forma esses alunos, também tendo dificuldade de fazer uma prova. E que ano que você lembra dessa experiência? Eu não sei, eu só lembro que eu pelejei, mas eu não lembro... Mas foi a última, porque teve uma grande diferença nas provas. Eu acho que foi, porque foi fruto até de uma reunião de planejamento nosso, que na reunião de planejamento até foi estimulado. Gente, se vocês puderem, entrem para ver as provas. Entrem para tentar responder as questões. E eu fui, né? 2012, né? Foi, então. Capaz, então Então deve ser. Tá. Não, de fato, assim, então tem eu acho que duas coisas, né? Tem um conjunto de questões. A prova, como é a formação básica, então não se aprofunda tanto, assim, com coisas muito específicas. Mas tem questões de áreas diferentes. Por exemplo, numa área indivíduo e sociedade, por exemplo, eu também não saberia. Às vezes eu leio e não saberia responder. Ou que envolve algum conhecimento específico. Então, mas como ela é ampla também, então você deve, em geral, as pessoas, você pode não ter um conhecimento se espera que todos deveriam ter aquele conhecimento, mas se não tiver um ou outro, também isso não vai afetar de maneira muito geral, né? Porque tem, assim, sei lá, 60%, 70% de coisas mais gerais do que todo mundo deveria ter, né? Mas uma outra coisa é que pode ter, sim, também problemas em algumas questões. Geralmente, 1 ou 2, 3 questões tem problema. O que é problema numa questão? Que às vezes a alternativa é ambígua. Então, você tendo, assim, um bom conhecimento,
você pode se confundir. Não, eu fiz uma análise uma vez de uma questão, acho que era de 2009, em que os concluintes acertavam menos que os ingressantes, né? E a resposta certa era uma resposta estranha, assim, né, do ponto de vista. Era uma questão de avaliação, inclusive, né? Que a gente, especialista em avaliação, olhava para aquilo, eu deveria saber, né? Mas eu também me confundia porque o que estava acontecendo ali? O conhecimento, o autor da questão usou alguns termos técnicos de maneira muito com uma conotação mais geral de senso comum. Então, quem tem senso comum, quem não tem o conhecimento técnico, olha aquilo e entende, talvez entende o pensamento dele, né? Mas quem tem o conhecimento técnico se confundia, porque olhava para aquilo e podia interpretar de 2, 3, 4, 5 maneiras aquele termo muito técnico, quando, na verdade, ele estava querendo só uma interpretação mais senso comum. Está até no blog do Labap essa questão, né? E aí o que acontecia? Os alunos, esses alunos, vamos dizer assim, concluintes, com conhecimento um pouco mais técnico, se confundem, especialmente os alunos bons se confundem e erram, né? E aí, então, existe isso também. Então, pode ser que exista. Eu não sei se nessa prova... Bom, a gente teria que olhar qual é a questão, enfim, né? Mas, então, é isso. Assim, tem essa coisa, quer dizer, é um conhecimento geral, todo mundo deveria fazer. Pode ser que a gente tenha uma formação especializada e perca alguns aspectos, né, dessa formação geral. Tá ótimo. E Obrigada, pode ter problema Ricardo. nas questões também. Obrigada. Tá bom.